Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, amigos e amigas, alunos da Escola Bíblica Dominical, internautas, onde quer que estejam neste momento. Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor e desejar a todos muito bem-vindo a mais uma edição da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Renovação. É um prazer e uma alegria muito grande voltar a este canal de comunicação para levar até vocês mais uma edição, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Tem sido para todos nós muito prazeroso, muito edificante poder compartilhar com vocês lições, ministrações da parte de Deus, através dos nossos professores, através dos nossos consultores teológicos, e levar até a cada um de vocês as mensagens e as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu ainda estou impactado positivamente pela última aula que recebemos a respeito da vida de Moisés como grande líder de Israel, e o Senhor usou o nosso pastor Paulo Silas, para nos trazer uma aula simplesmente fantástica, como ele gosta de dizer, acima de qualquer ensinamento, uma palavra pastoral, uma palavra que nos fez refletir, uma palavra que nos alimentou. E eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Paulo Silas Reis, nosso presidente da Assembleia de Deus Renovação. Que o Senhor continue abençoando profundamente a vida do nosso pastor e de toda a sua família. Amém? Realmente foi uma aula espetacular, uma aula sensacional. E nós vamos agora dar seguimento ao nosso estudo. Aqueles que estão chegando agora, que não têm nos acompanhado nos últimos domingos, nós estamos estudando nesse trimestre uma lição muito rica, muito maravilhosa, que fala dos personagens do Antigo Testamento. Nós estudamos através da revista da Assembleia de Deus de Belém do Pará, da editora no modelo da PEC, do Programa de Ensino Cristão Continuado, e esse trimestre estamos estudando personagens do Antigo Testamento, e no subtítulo Gente como a Gente. Então essas lições têm enriquecido muito as nossas vidas, têm abençoado muito as nossas vidas, que trata de personagens realmente marcantes, icônicos na história da Bíblia, na história da humanidade, por assim dizer, e que tiveram realmente momentos, por serem pessoas, gente como a gente, tiveram seus desafios, tiveram seus problemas, as suas conquistas, as suas derrotas, enfim, as suas perdas. E a cada lição, a cada ensinamento, nós realmente somos surpreendidos com verdades e com realmente ensinamentos maravilhosos para toda a nossa vida. Temos vindo aí ao longo desse trimestre numa sequência, falamos de Enoque, de Abraão, da mulher de Ló, falamos de José, Moisés, e hoje nessa sequência estaremos adentrando também um grande personagem bíblico, para mim um dos personagens muito bonitos, que tem uma história incrível, também de liderança, né? Mas que foi responsável por uma sucessão de um grande líder, né? Estaremos estudando hoje a lição de número 7, e o personagem é ele mesmo, Josué. Josué, uma sucessão que deu certo. Quantas sucessões nós não tomamos conhecimento e que não dá tão certo assim, e a Bíblia nos mostra que Josué sucedeu Moisés em seu ministério e teve um ministério muito abençoado, de conquistas, de desafios, né? Um personagem que realmente andou nos caminhos do Senhor, e os senhores que estão nos assistindo irão, no decorrer da aula, tomar conhecimento acerca desse personagem. Eu tenho certeza que será também uma ministração poderosíssima, que nos trará grandes ensinamentos acerca da vida desse personagem Josué. A lição traz alguns aspectos de quem foi Josué, né? Os seus aspectos de liderança, os seus desafios, o que foi exigido dele para que ele desempenhasse esse ministério, essa sua passagem na história da Bíblia. Enfim, temos aí um
compêndio de assuntos muito, muito interessante, que eu tenho certeza que irá falar fortemente a cada coração. Para a lição de hoje, para a ministração de hoje, nós mais uma vez convidamos um professor, pastor e doutor, que tem nos ajudado muito, que é o pastor Sérgio Murilo. Ele também de pronto aceitou o convite, e quando nós passamos o tema, ele também ficou bastante entusiasmado, porque realmente é um tema que nos traz aí uma alegria e como é que se diz assim, um ânimo de falar de um personagem tão icônico, de um personagem tão especial e importante na história da Bíblia. Então eu quero desde já convidar o pastor Sérgio Murilo que adentre a aula e que tenhamos toda uma boa aula no nome de Jesus, e que possamos realmente, através da vida de Josué, aprender um pouco mais deste personagem. Amém? Pastor Sérgio, a sala é do Senhor. Uma boa aula a todos, no nome de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Muito bom estar mais uma vez aqui juntamente com você para nós estudarmos um pouco da Palavra de Deus desta feita, Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Renova Som, lição 7, Josué, uma sucessão que deu certo. Aleluias. Quero agradecer o convite da Superintendência da Escola Bíblica Dominical, pastor João Marcos, pastor José Oscar, muito obrigado pelo convite, Deus os abençoe rica e poderosamente. Quero agradecer a presidência da igreja, ao nosso querido pastor Paulo Silas Reis, pela confiança de nos colocar mais uma vez aí nos canais da nossa Assembleia de Deus Renova Som, para falarmos da palavra de Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor João Marcos. Muito obrigado, pastor José Oscar. Muito obrigado à diretoria da Assembleia de Deus Renova Som pela confiança. Hoje nós estudaremos a lição de número 7. Essa lição que praticamente é a continuação da lição passada. A lição passada, a aula magna, eu até adjetivei a aula como aula magna, aula ministrada pelo nosso pastor presidente, pastor Paulo Silas, sobre o estadista Moisés, né? O grande profeta Moisés. E agora nós vamos falar sobre Josué, o seu sucessor. Josué, ele tem algumas peculiaridades no seu ministério que se identifica bastante conosco, porque Josué, ele tinha guerras a serem vencidas, promessas a conquistar, muralhas para derrubar e muitas outras dificuldades que é comum a todos nós que servimos a Deus, em especial aqueles que trabalham na liderança da igreja. Então Josué, eu tenho ele como um grande paradigma para a minha vida, para o meu ministério. Eu quero começar a aula, esta aula fantástica, li e reli várias vezes a lição, inclusive a lição, ela está muito bem elaborada, muito bem didática, parabéns ao comentarista, ele foi feliz mesmo, sempre sou um cara crítico, as lições, aliás, é para isso que nós pensamos, né? Para que nós, ao lermos as lições, possamos aí identificar algumas falhas, alguns lapsos, né? Mas essa lição eu quero confessar para vocês, eu vou me ater a ela porque ela falou profundamente ao meu coração e eu quero ser fiel ao texto da lição número 7. Então eu quero começar lendo o texto da palavra de Deus que dá supedâneo a todos os comentários que nós teceremos no transcorrer desta lição. A leitura bíblica está em Josué, capítulo 1, versículos 1 ao 6. Nos diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Amém. O título, a epígrafe da lição nos diz: Josué, uma sucessão que deu certo. Então, o comentarista dividiu em 3 tópicos a lição. O primeiro tópico também ele dividiu em 3 subtópicos. O segundo e o terceiro da mesma forma. O primeiro ele diz: quem foi Josué? Quem foi Josué? E aí ele coloca subtópico 1, sucessor preparado. 2, cheio do Espírito Santo. E 3, ele foi servo. Vamos analisar primeiro cada tópico aqui trazido, ou subtópico aqui trazido nesse primeiro tópico. Quem foi Josué? Primeiro, quem foi Josué? A primeira coisa que eu preciso conhecer é o nome de Josué. Josué é um nome dado por Moisés. Moisés o chama de Josué, mas ele é conhecido inicialmente como Oséias. Josué era chamado de Oséias e Moisés muda seu nome para Josué. E é interessante porque Oséias significa salvação. Salvação, Oséias, salvação. Moisés muda para Josué, que significa Deus salva. Jeová é salvação. Jeová é salvação. E em grego, Josué é o mesmo nome Jesus. Então, Jesus é um nome grego, cujo nome hebraico é Josué. E por isso que vários comentaristas dizem que Josué é um tipo de Cristo, e é verdade, porque Josué conduz o povo a conquistar a terra de Canaã, e Cristo, Jesus, ele conduz a sua igreja para conquistar a Canaã celestial. Então, Josué significa Jeová é salvação. A primeira qualidade de Josué, diria eu assim, é que ele é sucessor preparado. Sucessor preparado. Veja o que nos diz Números capítulo 27, versículo 20. Números 27, versículo 20. Números 27, versículo 20. Deixa eu encontrar aqui na Bíblia para nós lermos juntos, né? Então, a primeira característica de Josué que nós estaremos estudando é que ele é um sucessor preparado. Sucessor preparado. E em Números capítulo 27, versículos 18 a 20, verdade, o que me interessa aqui acerca da capacidade de Josué é o versículo 20, mas eu quero ler os 18, 19 e o 20. Nos diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele a tua glória, veja, e põe sobre ele da tua glória, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Na verdade, você pode conferir na NVI, Nova Versão Internacional,
glória aqui é autoridade. Deus fala para Moisés: ponha ou entregue a Josué a autoridade que você tem. Entregue para ele a autoridade, né? Então, Josué é um homem que recebe de Moisés, aquele a quem ele servia, a autoridade para desenvolver a sua tarefa, o seu ministério. Então, ele é um homem preparado. Mas é interessante porque Josué não cai de paraquedas, a lição diz bem isso, né? Quando a gente olha para Josué, dá a impressão que, para quem não conhece a Bíblia, puxa vida, de repente, que cargo forte, que cargo fenomenal esse, suceder Moisés. Como eu queria suceder Moisés. Mas eu quero dizer para você, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que Josué não cai de paraquedas, ele não aparece de repente para substituir. Eu não sei se você já viu isso acontecer no nosso dia a dia. Líderes que caem de paraquedas, de repente, por falta de visão do líder que vai ser substituído, acaba ele passando a autoridade para alguém que não tem história, não tem currículo. Essa é a palavra, né? Não tem currículo, não tem uma história, um passado. Josué não, Josué é um homem de passado, um homem de história. Ele não cai de paraquedas, ele não surge de repente. Eu quero que você leia comigo Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Veja se lá em Êxodo 33, 11, Josué não aparece. Êxodo, hoje eu vou acompanhar a lição conforme você aí. Eu vou lendo a Bíblia aqui junto com você. 33, 11, diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Olha Josué aqui, moço, garoto ainda, mas está aqui, né? Então Josué, ele tem uma trajetória, ele tem uma história. Ele não é um camarada que aparece de repente. Antigamente, quando eu era mais novo, praticamente ontem, né? Eu era mais novo. Quando eu vi alguém falar sobre know-how, quando eu vi alguém falar sobre experiência, sobre conhecimento empírico, eu não conseguia entender bem o que isso significava, porque eu decidia algumas coisas na minha vida, mas decidi pela sorte. Sabe o cara ou coroa? Cara ou coroa, né? Eu decidia pela sorte. Os anos foram passando, eu fui amadurecendo e fui adquirindo experiência de vida, experiência profissional. Eu, por exemplo, gravando essa aula aqui no meu escritório, quando chega um cliente que senta na cadeira aqui na minha frente e conta a sua história, ele está contando, eu sei se ele tem ou não tem razão, se ele vai ou não vai obter êxito em uma demanda, como a demanda vai se iniciar, como ela vai transcorrer e como ela vai se findar. Às vezes, não sempre, óbvio, né? Não sempre, mas às vezes eu entro, por exemplo, com um pedido de liminar e no pedido de liminar, pela resposta do juiz, eu já sei se nós vamos obter êxito no final ou não, né? Então, esse know-how eu adquiri com vários e vários anos. É o que nós chamamos de conhecimento empírico. São experiências sobrepostas, né? Então, Josué, quando assume o comando, ele não é um rapaz inexperiente. Ele não é um cara que iria aprender agora na prática. Não, ele já era experimentado. Josué, desde moço, estava no arraial servindo a Moisés. Então, eu quero que você entenda isso. A primeira coisa,
Josué é um sucessor preparado. Será que eu e você estamos preparados para assumirmos o comando de alguma coisa? Será que quando aquilo que nós tanto almejamos, ou às vezes nem almejamos, mas vai chegar para nós, nas nossas mãos, né? Exemplo, nós temos núcleos evangelísticos, muitos núcleos evangelísticos da Assembleia de Deus Renovação. E aí você, caro aluno, está ouvindo essa aula e você diz assim, como eu queria ser o líder de um núcleo evangelístico. Muito bem, será que se o nosso pastor presidente, o nosso pastor Paulo Silas Reis, amanhã colocar um núcleo na tua mão, você tem experiência suficiente, capacidade intelectiva para assumir essa responsabilidade sem dar trabalho, né? Então, Josué é um sucessor preparado. Ele, como, repito, ele não aparece por acaso, né? Ou do acaso, né? Surgiu, sabe, vamos colocar Josué como o sucessor de Moisés, vamos fazer uma votação. Não. Ele é um cara que tem uma experiência ministerial. A segunda característica aqui de Josué, e essa fundamental, eu quero só, antes, eu grifei aqui um texto aqui da lição, quero que você acompanhe comigo, ó. Uma das desgraças, ainda ligada à experiência, né? Uma das desgraças do nosso tempo é a realidade de pessoas exercendo o ministério sem terem sido chamadas por Deus. E o resultado é a banalização e o declínio do ministério, coisa comum hoje, infelizmente, né? Então, pessoas que não têm uma história com Deus, que acabam passando na frente, meu pai dizia, passar o carro na frente dos bois, né? Então, assume sem qualquer compromisso com o Papai Eterno. Amém? Muito bem. Segundo, uma característica que eu acho é o suprassumo de todas as características daquele que lideram trabalhos e obra de Deus. É ser cheio do Espírito. Veja o que diz Números capítulo 27, que nós lemos aqui. Veja o versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Josué era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Que extraordinário, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, Josué, além de ter capacidade, além de ser preparado, ter autoridade, ele tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida para o guiar, para o conduzir. Meu querido, nós não estamos aqui no meu escritório, dentro da minha atividade diária, eu lido com uma série de questões jurisprudenciais. Eu tenho que ver o que os tribunais estão decidindo sobre determinado caso, o que a doutrina está comentando sobre aquilo. E a gente acompanha, nós falamos sobre entendimento majoritário. Essa é a frase que eu estava tentando lembrar. Entendimento majoritário. Então, eu busco sempre o entendimento majoritário, porque o entendimento majoritário é sinal de que a minha tese vencerá nos tribunais. Aqui não, na obra de Deus não. O entendimento majoritário, nem majoritário, o entendimento pleno, total, é de Deus. Compreende? Você compreende essa responsabilidade? Por que eu tenho que estar cheio do Espírito Santo? Ora, porque não é pela minha capacidade, não é pelo meu intelecto, né, que eu vou fazer a obra de Deus prosperar, de forma alguma. A obra de Deus vai prosperar pela liderança, pelo caminho trilhado, pelo Espírito Santo, né, pelo movimento espiritual me guiando para fazer aquilo que apraz ao coração de Deus, aquilo que Deus determinou. Por favor, né? É óbvio, não estamos aqui menosprezando a capacidade, já falamos sobre ela, né? A capacidade, mas
a principal característica que deve haver num líder cristão é a plenitude, é o ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Perdoe, plenitude não, ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Aliás, me vem à memória aqui a escolha dos diáconos em Atos capítulo 6. Vamos ver aqui, Atos capítulo 6, como houve uma celeuma ali, houve uma confusão na igreja primitiva, né? Porque as mulheres viúvas e os órfãos estavam sendo abandonados. Parece-me ali que estava havendo um privilégio de algumas viúvas e alguns órfãos, né? Judeus, sobre as viúvas helênicas, né? As gregas. Parece-me que é bem isso. Depois nós discutimos sobre... Agora veja bem, Atos 6. Aí, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos, é isso mesmo, dos gregos contra os hebreus por causa das suas viúvas, né? Aí os 12 convocaram a multidão e disse para ele, olha só, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. Aí vem as características desses varões que deveriam liderar. Não fugindo do texto, já vamos voltar, mas olha, a primeira característica, qual que você acha? Ah, cheio do Espírito. Não, engraçado, né? Boa reputação. Boa reputação. Varões de boa reputação. E a segunda, cheios do Espírito. Mas, pastor, por que não cheios do Espírito e boa reputação? Não, porque... Não, eu não vou falar isso. Eu não vou falar. Né? Mas, assim, é algo que eu creio. É algo que eu creio. Tem muita gente que se engana com palavras bonitas, pregadores, hoje em dia. Queridos, olha, se Deus estivesse interessado em oratória, em boas palavras, tem alguns oradores que eu sou fã deles, né, no mundo acadêmico, mas se Deus estivesse interessado numa boa oratória e nisso, em algumas qualidades que nós, homens, enxergamos, os grandes líderes religiosos da nossa época seriam os coaches da vida, né? Tem coach que dá uma palestra aí, meu amigo, você chora, ri, se alegra, se entristece, entra em conflito e sai esperançoso. O cara consegue mexer com o teu sentimento nas suas palestras, tá? Mas na igreja é diferente. A primeira característica de uma pessoa que vai trabalhar na obra de Deus é ter boa reputação. É verdade, ter boa reputação. Estamos vivendo momentos de grandes escândalos no meio dos homens de Deus. Grandes escândalos, né? E isso tem sido absurdamente prejudicial ao evangelho. Então, primeiro, boa reputação. Querido, preze pela moral cristã. Zele a ética cristã, a ética bíblica. Zele por isso, boa reputação. Aí vem, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha só, escolham para vocês 7 varões que eles serão separados ao diaconato. Agora, a primeira coisa, eles têm que ter boa reputação. Segundo, eles têm que ser cheios do Espírito e de sabedoria. Que legal, né? E Josué era cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Terceiro, Josué era servo. Servo, terceira característica. Quem era Josué? Josué era servo. É interessante como tanta gente está desejosa de ser servida nos dias atuais e poucas pessoas se interessam pelo serviço diaconal da igreja, né? Serviço na igreja. Eu acho interessante o nosso pastor presidente, Paulo Silas Reis, ele sempre coloca assim, em algum artigo que ele escreve, ele coloca Paulo Silas Reis, servindo a Deus em Barueri, São Paulo. Servindo a Deus em Barueri, São Paulo, né? Josué era servo. Agora, antes de você ser servo de Deus, porque aí tem uma grande armadilha, né? Pessoas dizem, eu sirvo a Deus.
você também tem que servir aos homens. Você tem que servir aos homens. Josué, ele era servo, Josué, filho de Num, servo de Moisés. Josué serviu Moisés até o último momento, servidor de Moisés. Não há como servirmos a Deus sem servirmos aos homens. Não é bíblica essa expressão, meu negócio é com Deus, não é com o homem. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. É óbvio que o serviço ao homem, ele tem limites, né? Ele tem limites. Me vem à memória, deixa eu dar uma lida aqui no texto, me permita sair um pouco da Bíblia. Deixa eu pegar aqui o Vadimec. Me permita ler um artigo na Lei 8.112. É a Lei do Funcionalismo Público Federal. Lei 8.112. Esse meu vademecum aqui ele é muito legal porque ele é dividido por área de atuação. Então eu vim aqui, legislação de direito administrativo, e aí eu venho na Lei 8.112 de 1990. Veja o que nos diz o artigo 116, se não me falha a memória, 116. Vamos lá. Do regime disciplinar. Aí diz assim, são deveres do servidor. Nós estamos falando de servir. São deveres do servidor. Aí o inciso 1, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2, ser leal às instituições a que servir. 3, observar as normas legais e regulamentares. Agora veja, 4, cumprir as ordens superiores, vírgula, exceto quando manifestamente ilegais. Você só tem uma escusa de não obedecer ao seu Senhor, quando a ordem for manifestamente ilegal. Veja que a lei adverbiou, né? Um advérbio, manifestamente ilegal. Por que ela utiliza o verbo manifestar de forma adverbial? Por quê? Porque manifestamente, porque nem quando a ordem é ilegal, nós podemos nos excusarmos de obedecê-la. Olha que interessante, né? A ordem é ilegal, mas eu acho que é ilegal. Mesmo assim, eu tenho que obedecer. Eu só me excusarei de cumpri-la quando ela for manifestamente ilegal. Ou seja, ela está completamente desnuda. Eu estou vendo que essa ordem é ilegal. Exemplo clássico que a gente traz em sala de aula é o policial que o seu superior manda ele sacar a arma e matar um meliante que já esteja rendido, né? Se já está rendido, já está ali sob a minha tutela, né? Se já está sob a minha... Agora me fugiu a palavra, né? Quando o policial está sob a minha guarda, né? Eu consegui rendê-lo ali. E rendendo essa pessoa, eu não posso espancá-la, eu não posso bater nessa pessoa, eu não posso xingá-la, não posso fazer isso, né? Ele já está rendido, eu tenho que levar agora para a autoridade policial, que é o delegado de polícia, né? E o delegado de polícia vai dar a ordem de prisão para aquele cometedor de crime. Mas veja, eu recebo a ordem, atira nele e mata. Manifestamente ilegal, né? Agora, uma ordem que eu acho até que é ilegal, mas não é manifestamente, eu preciso obedecer. E aí eu tenho a proteção do artigo 22, olha, a proteção do artigo 22 do Código Penal. Por favor, não vamos mudar aqui a aula, não, é sobre Josué. Mas vamos ver o que diz o artigo 22. Olha, coação irresistível, obediência hierárquica. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não
manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punido o autor da coação ou da ordem. Olha que legal. Olha que legal. Eu sou isento de pena. Não há culpa alguma. Na verdade, não há culpabilidade, né? É excludente de culpabilidade. Eu não responderei pelo ato. Por quê? Porque ela não é manifestamente ilegal. Joia? Muito bem. Então, Josué é servo. E servo foi feito para servir. Antes de você servir a Deus, você precisa colocar no seu coração que existem líderes. Deus colocou líderes. E você vai ter que aprender com esses líderes e vai ter que ser servo desses líderes. Até o dia em que Deus te colocará na liderança e você terá servos para trabalharem com você. Joia? Muito bem. Agora, o segundo ponto, né, da nossa lição, que o autor nos traz, aqui o comentarista nos traz, primeiro foi quem foi Josué, nós já falamos, sucessor preparado, cheio do Espírito e servo. Segundo, quais os desafios que Josué enfrentaria? Quais os desafios? O primeiro é que ele sucederia Moisés. Meu amigo, por favor, dá uma parada aí, pensa um pouquinho. Você sabe o que é suceder Moisés? Homem absurdamente portentoso, homem de maravilhas na sua vida, realizadas através da sua vida. Quero aqui trazer, o pastor falou, se você não assistiu a aula, para aí, volta e assiste a aula anterior, ministrada pelo pastor Paulo Silas Reis. Assiste lá. Você vai se emocionar com esta aula. Moisés é um líder, um estadista, um cara extraordinário. Me falta adjetivos para qualificar Moisés. E Josué é escolhido para suceder Moisés. É sucessor de Moisés. Mas é interessante, porque tudo isso que nós enxergamos em Moisés, esquecemos de um detalhe. Tudo isso existia na vida de Moisés porque Deus era com ele. Como fui com Moisés, assim serei contigo. O Senhor está dizendo para Moisés, ou para Josué, perdão. Josué, deixa eu te falar uma coisa. Moisés foi extraordinário? Foi. Grande líder? Foi. Estadista extremo? Foi. Foi profeta? Foi. Portentoso? Foi. Tudo isso porque eu era com ele. E como eu fui com ele, eu serei contigo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Assim como Deus foi com aquele que você está sendo chamado para suceder, ele será contigo. Na obra de Deus, a glória é de Deus. Na obra do Senhor, os louros, os aplausos são para Deus. Porque Ele é quem realiza a obra através de nós. Mas é Ele. Aí ele diz, como fui com Moisés, serei contigo. Veja, quando terminar o tempo de um, Deus sempre terá outro para continuar. E assim a obra prossegue. Apesar de nós termos um grande líder, eu, por exemplo, sou um cara que sou fã do meu pastor presidente. Há 20 anos que eu sou pastoreado pelo pastor Paulo Silas Reis. Tenho uma admiração extraordinária por ele. E ele tem feito grandes líderes, tem formado grandes líderes, e eu estou ali. Mas eu sei que um dia a sua liderança vai terminar. E quando a sua liderança terminar, se eu estiver vivo, quando essa liderança terminar, Deus tem outro grande líder para substituir. Porque a obra é de Deus. Se o Senhor não voltar, uma pessoa vai subir. Porque toda a capacidade, toda a dinâmica, toda a sabedoria que é própria do nosso pastor na presidência da igreja, no pastoreio desse povo, do qual eu sou uma das ovelhas, existe porque Deus está na vida dele, porque Deus o dirige. Não é por uma capacidade. O pastor Paulo é médico, ele não aprendeu a pastorear
o povo na faculdade de medicina, na Santa Casa lá de Vitória, onde ele se formou. Não, não foi lá, né? Eu fui pastor de igrejas, pastoreei o povo. Em momento algum eu usei para pastorear aquilo que eu aprendi na faculdade. Não, né? Então, a capacidade, tudo aquilo que nós temos para trabalharmos na obra de Deus, advém da presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, quando Josué é chamado para substituir Moisés, apesar de parecer algo impossível, não era, porque a primeira coisa que Deus falou para ele foi: escuta, como eu fui com Moisés, serei contigo. Como serei? Como fui, serei. Como fui, serei. Como fui, serei contigo. Então não se preocupe. A mesma capacidade que Moisés tinha, eu posso te conceder, porque a capacidade lá fui eu quem dei. Legal? Joia? Muito bem. Segundo desafio, manter a esperança de Canaã. Manter a esperança do povo na conquista de Canaã. Aí eu sinto algo extraordinário aí na vida de Josué. Como ele consegue mover o coração do povo para manter a chama acesa na conquista de Canaã, mesmo após a perda do grande líder Moisés. Isso que é extraordinário, né? Então, Josué no capítulo 1, versículo 4, Josué capítulo 1, versículo 4, olha o que o Senhor diz a Josué. Olha, 1, versículo 4. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ele renova com Josué a promessa que ele tinha feito. Tudo isso será de vocês. Então, renova a esperança do povo, porque tem algo extraordinário a ser feito. A verdadeira liderança não pode nunca morrer com o líder. O líder pode morrer, mas o sonho precisa continuar. Que coisa extraordinária. O autor, eu repito, essa lição falou profundamente ao meu coração, né? O autor estava inspirado, né, quando ele estava comentando aqui. Então, lembre-se, as promessas de Deus para as nossas vidas não caem por terra. Não caem por terra. Então, eu tinha um grande líder na minha casa, na minha família, o meu papai. Quando meu papai foi para a glória, é verdade, nós passamos um momento de abalo, passamos um momento difícil, né? Mas a vida continuou. Hoje eu sou o papai de três crianças, né? Uma com 22 anos, nunca deixa de ser criança, né? Uma de 22, uma de 14 e um de 9. Então, eu estou seguindo, a família continuou. E eu já estou preparando os meus filhos, porque eles serão os líderes, os sucessores, né? E levarão aí o nome da família para frente. Então é isso, querido. As promessas de Deus, elas devem sempre serem renovadas. Nós precisamos manter a esperança acesa. Amém? O terceiro desafio, conquistar a terra. Aí começa, né, ficar... Por que era um grande desafio para Josué? O povo de Israel, como nação, era um povo desorganizado ainda. O povo de Israel, até pouco tempo atrás, né, 45 anos atrás, era um povo escravizado. Eram escravos. Agora, eles surgem como nação, né, e vão enfrentar nações antigas já. Exércitos preparados, organizados. E Josué tem esse grande desafio. Versículo 6, ó. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus... Você fará esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Então, um dos grandes desafios de Josué era fazer o povo conquistar a terra prometida lá atrás. Amém? Depois você leia aí Deuteronômio, não vou ler agora, Deuteronômio,
capítulo 9, versículo 3. Porque eu vejo aqui que Deus, quando fala assim para Josué, você vai fazer o povo conquistar essa terra, né? Ele diz aqui no versículo 6, ó, tu farás esse povo herdar a terra. Mas lembre-se, é Deus quem faz, tá joia? É Deus quem faz. Então, é Deus quem age. É verdade, o trabalho é árduo. Josué, você vai fazer esse povo conquistar. Senhor, eu vou fazer mais ou menos, Josué, porque quem vai agir sou eu. E o primeiro grande sinal de Josué para fazer o povo conquistar a terra, primeiro grande milagre, né? O Rio Jordão é retido, eles passam a pé enxuto, atravessam o Rio Jordão a pé enxuto. Depois, lá na frente, as muralhas caem milagrosamente, as muralhas de Jericó caem milagrosamente por terra e o povo conquista Jericó, né? Então, desculpem a brincadeira, mas Deus fala assim, você, Josué, fará esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais. Aí Josué fala, eu, Senhor? Aí Deus fala, mais ou menos, Josué, mais ou menos. É você, mas quem vai agir sou eu. Tá joia? Então, quando você tem uma promessa de Deus e você acha que é difícil, e Deus fala assim, vá, e você vai fazer, Deus está dizendo, mais ou menos, mais ou menos. Você vai fazer, mas quem vai agir sou eu. O milagre é realizado por Deus. Amém? E por fim, o que Deus exigiu de Josué? O que Deus exigiu de Josué? Primeiro, ânimo, né? Versículo 6 do capítulo 1, né? Deus diz para Josué que ele precisaria de muito ânimo para realizar a tarefa que lhe estava sendo confiada. É difícil você lidar com alguém no trabalho, na obra de Deus, que quando esse alguém não tem ânimo. Você chama ele para fazer um evangelismo, vai chover, está frio. Tem crente que não vai para a igreja porque está frio, mas também não vai para a igreja porque está calor. Não vai para a igreja porque está chovendo, não vai para a igreja porque o tempo está seco e ele tem rinite. Então ele sempre tem desculpa para não fazer nada para Deus. Aliás, sem ânimo é melhor não fazer. É melhor não fazer. O Senhor diz assim para Josué, olha, esforça-te e tem bom ânimo para trabalhar para Deus. Primeiro, eu tenho que ter esforço. Esforço. Aqui vem em segundo, daqui a pouco nós vamos comentar. Mas eu tenho que ter bom ânimo. Uma pessoa animada. Você já trabalhou com uma pessoa animada? Já trabalhou com uma pessoa animada? Aliás, deixa eu dar um segredo para você aqui. Isso eu aprendi num livro que eu li há muito tempo atrás, li várias vezes, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Eu faço sempre isso. Quando eu chego em um determinado local que eu vou atender, eu sempre chego animado. Posso estar com o problema que eu tiver. Eu estou cheio de problemas. Eu chego no fórum, vou no cartório para ser atendido, eu vejo às vezes colegas estressados no balcão, se indispondo com os funcionários, exigindo coisas ali que às vezes é impossível de serem feitas. Eu quando entro, eu ando orando a Deus e eu peço a Deus, Senhor, me dê ânimo, me dê alegria, venha trazer beleza ao meu trabalho. Então eu chego feliz. Eu chego, se a pessoa me der oportunidade, eu vou conversar com ela, eu vou dizer bom dia, boa tarde, eu vou dizer para ela que eu estou feliz, né? Então eu tento extrair ânimo, alegria no meu trabalho. A pior coisa que tem é você trabalhar com alguém resmungão. Não sei se você já teve essa experiência, resmungão, né? A hiena lá, eu sempre falo da hiena, ó céus, ó vida, ó céus, né? Então o Senhor fala assim, escuta, você é substituto de Moisés. Então, ânimo, quero ver você animado, todos os dias, levante-se animado. Amém? Todos os dias, levante-se animado. O comentarista, ânimo é um estado de espírito duradouro de quem anda com Deus. Eu levanto todos os dias pela manhã, não eu, estou dando exemplo. Eu levanto todos os dias pela manhã e todos os dias eu tenho um leão para matar, né? E se eu não tiver ânimo,
eu vou voltar destruído para dentro de casa. É assim que acontece com todos nós. Então, ânimo é um estado de espírito duradouro de quem anda com Deus. Se você está com Deus, o ânimo vai aflorar e você vai vencer todas as dificuldades. Se você perder uma batalha, você não vai desistir, porque você não vai perder a guerra. Creia nisso. Amém? Segundo, esforço. O Senhor fala para ele, lógico, esforça-te, tem bom ânimo. O comentarista colocou aqui esforço como segundo, mas, entretanto, o Senhor diz, não uma vez para Josué, mas ele diz várias vezes, esforça-te, esforça-te. O que é se esforçar? Né? Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Por que eu preciso me esforçar? O reino de Deus é tomado à força mesmo. Né? Por que eu preciso me esforçar? Porque aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que eu posso realizar, Deus não vai realizar. Deus vai realizar o milagre, o impossível. Aquilo que é possível, eu que tenho que fazer. Seria muito fácil nós fazermos, né? Eu vejo alguns milagres de Jesus. Sempre alguns pregadores trazem esse fato como exemplo quando falam sobre esforço, e é verdade. O Senhor diz, tirem a pedra. O Senhor poderia mover. Me diz uma coisa, o Jesus que ressuscita um morto, que anda sobre o mar, não pode remover uma pedra? Pode. Mas remover uma pedra, o homem também não pode? Pode. Então, homem, remova uma pedra. Agora, o homem pode ressuscitar um morto de 4 dias apodrecido dentro de uma tumba? Não. Aí entra Jesus. Lázaro, sai para fora. Né? Então, aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. E ele exige, não é um pedido, é uma exigência de Deus. Se esforce. Se esforce. Por isso que eu sempre uso esse texto bíblico. Tudo o que te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Enquanto você tiver forças, faça. Porque você não sabe. Né? Aliás, esse final de semana eu assisti, acho que 2 vezes, o filme O Náufrago. Né? E Tom Hanks, ele tem uma frase, não vou saber falar exatamente a frase, mas ele fala sobre a vela que lhe é levada no mar lá, né? Quando tudo parece perdido, você só precisa respirar. Ele fala isso, né? Você só precisa respirar, viver, porque você não sabe o dia de amanhã que vela os ventos te trarão, né? O que Deus enviará amanhã? Hoje eu perdi uma batalha, mas amanhã Deus enviará um milagre, um socorro, e eu vou vencer a guerra. Por isso que eu devo me esforçar, fazer o máximo que eu posso. Amém? E por último, e eu talvez um dos mais, reputo como um dos mais importantes, né? Uma das exigências de Deus a Josué mais importante, fidelidade às Escrituras. O Senhor diz assim para Josué, versículo 8, ó. Não se aparta a tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. Faça aquilo que eu mando, não faça o que eu faço. Não, isso aí não serve na liderança cristã. Lembra lá a primeira qualidade do obreiro escolhido lá pelos apóstolos? Que tenha boa reputação. Primeiro você faz, primeiro você realiza, primeiro você é exemplo, para depois você exigir das demais pessoas. O Senhor chama Josué e exige: você vai ser fiel às Escrituras. Não há vitória onde o Deus da palavra não está presente. A maior virtude de um filho de Deus é obediência a Deus e a sua palavra. O resto é complemento, nos diz aqui o comentarista. Né? A ordem de Deus é peremptória. A ordem de Deus é peremptória para nós. Observe as Escrituras. Você, líder cristão, obedeça a palavra de Deus. Repito, nós estamos vivendo momentos tristes no Evangelho. Pessoas escandalizando o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque não são exemplos. Não são exemplos. Então, primeiro,
tem que ter vida ilibada, né? Tem que ser exemplo. E veja bem, não é exemplo conforme os homens estabelecem, não. É conforme a palavra de Deus. O que a palavra de Deus exige de nós? O que a palavra de Deus pede para que nós, ou exige, ou ordena que nós façamos? É isso que eu preciso ter no meu coração. Amém, querido? Então, fica aí essa lição para nós. Tem muita coisa que nós poderíamos comentar, mas o tempo não nos permite. Mas com essa lição que nós passamos aqui, é possível você, por exemplo, responder as 3 perguntas básicas que vêm aqui da lição. Qual o nome original de Josué, né? Então tá lá, nós já falamos na lição, você volta aí e você vai ver, te dou uma dica, né? Começa com O, termina com Zéias, né? Então, mas além de ser Oséias, o que significava? É preciso você ter isso em mente, tá bom? Mencione pelo menos 2 desafios. Nós falamos de 3, 2 desafios entregues a Josué. E quando Deus chama uma pessoa para a sua obra, ele faz promessas e exigências, né? Mencione pelo menos 2 exigências de Deus. Nós falamos de 3 exigências. Mencione pelo menos 2 aqui, você vai estar abençoado. Amém? Querido, um abraço. Não podemos dar um abraço de forma literal, presencial, pessoal, mas pelo YouTube podemos nos abraçar. Deus te abençoe rica e poderosamente, né? Costumo dizer que as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores sejam sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe, João Marcos. Um grande abraço, meu amigo, que Deus te abençoe aí a Cris, Deus te abençoe, Cris. Assim que passar essa pandemia, nós voltarmos aí, vamos nos reunir, comer uma pizza, as nossas famílias juntos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Paulo, pela oportunidade e a confiança que nos é oferecida. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor. Uau! Que lindo, que maravilhoso, que espetacular, que grande aula nós tivemos nesta data. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Sérgio, pelo seu ministério, pela sua solicitude de estar conosco, ensinando-nos e falando-nos acerca deste assunto. Realmente uma aula que vai marcar vidas. Amém? Pastor Sérgio, que Deus te abençoe, que Deus multiplique sobre a sua vida todas as suas bênçãos, bem como a sua família. Amém? Queridos, eu sei que todos vocês também foram impactados e eu vou pedir neste momento, vou reiterar mais uma vez, compartilhe essa aula, compartilhe esse link, faça chegar ao maior número possível de pessoas para que elas também possam receber aquilo que nós acabamos de ouvir e ver e assistir. Amém? Compartilhe, dê o seu like, o seu joinha ali no nosso canal. E se você perdeu alguma aula da EBD, uma aula que passou, nós temos ali na nossa playlist, na nossa biblioteca, todas as aulas gravadas. Você pode sistematicamente ir assistindo aula a aula, desde da primeira aula deste trimestre e dos outros, dos quais a gente tem feito aqui através do modelo online. Enquanto nós não voltarmos às aulas presenciais, estaremos assim fazendo, gravando as aulas e transmitindo a todos vocês as aulas da Escola Bíblica Dominical. Então nos ajude, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, com a sua rede de contato, para que nós possamos impulsionar ainda mais a Escola Bíblica Dominical e a ADR, Assembleia de Deus Renovação, como sendo instrumento de chegada desses estudos até você. Amém? Eu quero orar neste momento, agradecer a Deus por esta aula, pedindo a Deus que essa palavra possa realmente chegar ao maior número possível de pessoas. Pai de amor e bondade, nós te damos graças ao Senhor por este dia que o Senhor tem nos dado, pelo fôlego de vida, Pai, por nos permitir, Senhor, estarmos reunidos de forma online, sim, mas sentindo a Tua presença na ministração desta aula, ó Senhor. Te pedimos a Tua bênção ao Teu filho, pastor Sérgio Murilo, a toda a sua família, que o Senhor venha, Senhor, recompensá-lo com toda sorte de bênçãos, ó Senhor. Aqueles que irão ouvir e assistir essa aula, Pai, que o Teu Espírito Santo fale melhor a cada coração, Senhor. Te
Pedimos a tua bênção, ó Deus, a cada um dos teus filhos que militam, ó Pai, nesse ministério do ensino. Em especial ao nosso pastor Paulo Silas. Dê ao teu filho a tua graça, a tua bênção na direção deste trabalho, ó Senhor. Abençoa todos os professores, todos os coordenadores, todos aqueles que têm militado, ó Deus, no trabalho de ensino da tua palavra, Pai. Fica conosco neste dia, nos ajude e nos abençoe, Pai. É o que nós, no nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Eu quero aqui passar alguns recadinhos. Nós temos reiteradamente informado que as nossas aulas das classes dos jovens, adolescentes e das crianças estão sendo ministradas, no caso das crianças, aos sábados pela tarde, dos jovens aos sábados pela manhã e dos adolescentes todas as quintas-feiras. Então não percam, nós temos aula para todas as faixas etárias da nossa EBD. Eu quero aqui de novo agradecer a cada um dos nossos professores que não têm medido esforços para ministrar essas aulas, aos nossos coordenadores, a toda a liderança da EBD, pastor José Oscar, os nossos secretários, enfim, toda a diretoria da nossa igreja, a ADR Comunicação, que também tem nos apoiado muito, a todos os irmãos que têm nos apoiado em oração, que têm assistido e têm compartilhado as aulas. Que Deus abençoe a cada um de vocês de maneira poderosa. Amém? Falando da nossa agenda, nós temos os nossos cultos presenciais aos domingos, às 10 e às 18 horas. Façam as suas inscrições para participar dos cultos, e ao longo da semana os nossos trabalhos seguem de forma como nós temos anunciado constantemente aí nas nossas redes sociais. Amém? Que todos tenham um excelente domingo, que todos possam realmente compartilhar essa aula e que tenhamos realmente aprendido essas lições que temos recebido dos personagens do Antigo Testamento, que são gente como a gente. Amém? Até a próxima, se Deus quiser. Esta é a sua Assembleia de Deus Renovação, a ADR, na visão 2020. Todos tenham um excelente dia na paz do Senhor. Amém.